Olá! E aí? Novos jeitos de começar. Cada vídeo, novos jeitos de começar vídeos. Eu cumprimentava minhas amigas assim em 2014, 2015, eu não lembro porquê. Alguém falava nhainha, e a gente só se cumprimentava assim. Tem uma menina no TikTok que ela faz vídeos imitando as Kardashians. Você já viu? Não. Mas tipo, tem várias, mas ela, em especial, ela é muito boa. E daí ela tá sempre chacoalhando a salada, assim, e daí ela sempre fala, yeah. Tipo, como se fosse um M, assim, sabe? Tipo, yeah. E daí toda vez que eu vou comer salada, ou que a Júlia, minha prima, vai comer salada, a gente manda um videozinho chacoalhando a salada, falando, yeah. Ela fala, Courtney, meow. É muito engraçado. Hoje eu vou jantar uma salada. Quando eu for jantar minha salada, eu vou fazer isso em sua homenagem. Então eu vou chacoalhar a salada e fazer É quase um miado, né? Gente, hoje eu comi uma pizza inteira e dormi no sofá por 1 hora. É por isso que eu tô com essa cara de quem dormiu no sofá Fresca. por 1 hora. Essa cara de sono. Esse é o segredo da felicidade. Coma uma pizza e durma por Gente, eu uma comi uma hora. pizza inteira. É uma pizza média, não é uma pizza grande, mas eu comi uma pizza inteira. Essas pizzas de mercado? Não, pizza, você pediu É, pizza. congelada, sabe? Que ela não é muito grande, mas, poxa, Essas eu comi pizzas uma de inteira. mercado. Ah, mas mesmo assim, essa pizza é mó pequenininha. Eu comi uma inteira e dormi vendo Special Victims Unit. Law and Order. Você tá nessa vibe ainda? Eu ainda tô na vibe do Law and Order. Tum, 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 tum. Nossa, não. Eu tô assistindo vídeos da Girl World, que é um drama que eu sigo no YouTube. Aliás, algum de vocês ouvintes, segue as tretas da Amberlyn Reid da Food Beauty? Foodie Beauty? Ai, Alguém me conta, porque eu sinto falta de brasileiros nesse universo. você já me mandou esses vídeos, eu preciso Já. entrar Mas tudo no... bem, não se É que preocupa, é muito porque vídeo. é muito. Mano, você não tem É ideia do tipo... drama que tá nessa comunidade. Tem vídeo saindo todo dia. Acho que é a primeira vez. Não faz muito tempo que eu acompanho esses canais, mas eu acho que é a primeira vez desde que a galera começou a acompanhar essa mina. Tem uns 10 anos que tá tão animada a coisa. Tá bem bafônico. Se algum dia vocês quiserem, tipo, indicação pra entrar nessa tour e perder dias de vida acompanhando coisas que não importam na Eu sua vou vida. tentar ver no TikTok, porque no TikTok, o que acontece? Ao invés de ver um vídeo de 20 minutos no YouTube, eu não tenho tempo pra isso. Eu vejo 4 horas de microvídeos no TikTok. Justo. Mas você sabe que tem mó treta, porque. Treta entre aspas. Porque essa mina, ela é muito criticada no YouTube, só que a galera do TikTok gosta dela. Porque tem muita gente do TikTok que não migra pro YouTube pra entender as Não. tretas, e a única É. coisa que ela posta no TikTok são tipo thirst traps, assim. Então ninguém Ah, entende o que tá acontecendo. Então a galera do TikTok só curte, faz comentários tipo, you go girl, faz comentários empoderados, motivadores. A galera do TikTok não entende muito o drama. Tanto que eu acho que se os envolvidos pudessem, estariam apenas no TikTok, que o TikTok não paga muito, não paga tanto quanto o YouTube, né? ah, Então, mas enfim, ah. tá uma. Então, se você olhar pelo TikTok, talvez você não entenda. Eu não sei com certeza se com tudo que aconteceu nas últimas semanas, esse drama não migrou do YouTube pro TikTok. Ai, Mas eu vou ver, eu vou procurar no TikTok pra te mandar referências que eu acho tá, confiáveis. tá. Vou abrir o TikTok, eu não abri esse mês. Ah, não, eu abri esse mês pra postar aquele vídeo da floresta. Foi a única vez que eu abri. Eu só posto e corro. Do mesmo jeito que você tem ansiedade com um WhatsApp, com Telegram, eu tenho com o TikTok porque eu abro, aí aparece tipo 101 mensagens não lidas. Nope, É, nope, apenas não. Eu não. abro, olho e falo, não. Eu não consigo Apenas, lidar com isso. Aí eu fecho o TikTok, aí mês que vem eu tento de novo. Às vezes, quando eu tô corajosa, eu abro, respondo 3 pessoas e sumo de novo. Eu tô no rabbit hole da Jojo C ainda. Eu entrei no rabbit hole da Jennifer Lopez.
Ah, do documentário. do documentário. Eu fiquei acho que um mês nesse rabbit hole, zoando É um bom rabbit do hole. Block. E daí agora eu entrei no da Jojo Siwa. E, nossa, eu tenho vários rabbit holes no. Aliás, esse da Jojo Siwa talvez interesse os ouvintes do nosso canal. Vocês gostariam de um roteiro sobre Jojo Siwa em tom de fofoquinha? Porque por aquele vídeo que eu te mandei, tá entrando no universo criminal, né? Porque as acusações feitas contra ela e a mãe dela foram sérias. É. Tá liberando ali um abuso, tipo uma escravidão de criança, né? É. Beirando, supostamente. Estou só Supostamente. fofocando, não tô acusando ninguém. É minha opinião para entretenimento apenas. Você lembra daquela Honey Boo Boo? Sim! Ah, essa tour eu acompanho. Eu acompanho toda a treta da Mama June. Sim! Mano, ela não tem mais dinheiro nenhum. Mana, você tá acompanhando a treta por conta da guarda dos filhos da irmã da Honey Boo Boo que morreu de câncer? Eu nem tava sabendo. Tá A última treta que eu acompanhei dela foi quando ela descobriu que não tinha dinheiro nenhum. Eu trabalhei a minha vida inteira quando eu era pequena. Não, essa treta é antiga. Agora, o novo drama é que a Mama June, que foi quem roubou todo o dinheiro da Honey Boo Boo e vendeu as coisas da Honey Boo Boo no eBay, sem a Honey Boo Boo autorizar ou saber, ela ficou sabendo pela internet, numa live, a galera avisando, estão vendendo todas as suas coisas, seus troféus. Mas enfim, agora a treta é que a Mama June tá brigando pela guarda dos netos com o marido viúvo da filha dela, porque ela quer, tipo, acesso a dinheiro pelos filhos, pela guarda. E aí a treta é porque, tipo, a irmã da Honey Boo Boo faleceu e ela deixou 2 filhos. Um filho é biológico desse marido, que já tá com a guarda, tudo certo. Só que a outra filha é de outro pai. E esse outro pai não quer a guarda, mas o marido, né, o marido viúvo dela, tá brigando pela guarda da criança, porque ele fala que ela é filha adotiva dele, é como se ela fosse filha dele mesmo, ela não foi formalmente adotada, mas ele fala que ele considera ela filha dele. E ela não pode separar do irmão também, né? Então, a Mama June quer a guarda, porque ela quer receber pensão. Aí, tem vários dramas. Gente, vocês se interessam por essas fofocas? Gente, conta quais são os dramas que você acompanha, os dramas de internet que você acompanha. Sim. Por favor, conta. E o que você quer que a gente conte? Vamos começar a pegar materiais, porque pode ser que a gente faça, quem sabe, uma live um dia sobre esses dramas. Então, gente, tem planos. Há planos, há há projetos. planos. A gente tá igual aos globais agora, sabe? Tô com os projetos. A gente tá com os projetos. Então, vamos ver. Fala pra gente que dramas você quer que a gente comente. Esse da Honey Boo Boo tem camadas, né? Camadas e Sim, camadas. porque também a Mama June era casada com um PDF file, né? Eu não sabia que tinha sido comprovado. Era o Bear alguma coisa, né? Eu não sei se foi comprovado, mas ela... Isso eu não sabia. Babado, gente. Babado, mas olha, deixa eu te contar As duas se chocando aqui, gente. Conta pra gente. Quem sabe a gente não faz uma live com o tema dramas da internet. A gente conta. A gente fala de Honey Boo Boo, a gente fala de Amberly Reed, a gente fala de Jojo Siwa. Jojo Siwa. Quaisquer outros dramas. Tem o drama do Mr. Beast também. Você tá acompanhando o drama do Mr. Beast? Esse eu tô acompanhando. Então, esse eu tô acompanhando. É que eu não gosto dele. É o Mr. Disrespect, não é? O Mr. Beast é o que constrói casa. Não, o Mr. Beast. Ai, meu Deus. É o maior o youtuber do YouTube. Ai, meu Deus, o que ele fez? Ai, não. Ele parecia ser uma pessoa tão boa, ele tava construindo casa pros desabrigados. Não tá mais. Ele tá roubando dinheiro? Não me conta. Guarda pra uma live. Não me conte. Ai, meu Deus, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo isso, ele tá fazendo... Não me conta. Ai, meu Deus. Eu achei que você queria falar do Dr. Disrespect, sei lá qual que é o... Esse drama eu fiquei sabendo. Nem sei quem é. Ai, é outro PDF file da internet. I don't know her. Que esse é do universo do Zanella. Parece que ele era streamer de jogo, mas acabou caindo no meu drama, porque a galera que comenta da Amberly Reed ficou sabendo desse drama e começou a comentar. Então, às vezes, as nossas bolhas, a minha do Zanella, se unem. O então, Venn diagram é quando tem crimes. É isso mesmo. Aí ele fala, você ficou sabendo de tal coisa? Eu falo, não. Ele me conta, e aí um dos canais que eu assisto fala.
usa como Entendi. agora o Dr. Disrespect, Mr. Disrespect, whatever, ele é referência dos canais que eu sigo de tipo assim, não, o que ela fez não é tão horrível tipo o que o Disrespect fez. Então Nossa, é a régua do que tem de pior no mundo pra você fazer, sabe? eu quero um vídeo sobre isso, uma live, gente. Me conta pra gente, real, assim, que dramas de internet, principalmente do Brasil, que às vezes a gente não fica sabendo porque mora fora, conta pra gente o que vocês É, querem que a gente saiba. sim, do Brasil eu acompanho alguns, eu sigo alguns, então dependendo do que você me Ah, contar. eu tô seguindo os do Davi. Gente, eu tô seguindo os do Davi também. Será que é o lance. Você viu o lance da arma? Então, Você viu as será que mensagens? a Eu gente fiquei vai ter que pedir desculpa pra Vanessa Camargo? Meu Deus, Meu não! Deus! A gente não tem que se desculpar com ela, porque foi por conta dela que a gente teve que aguentar as músicas do Dado Dolabella na internet por 2 ou 3 meses. Eu ainda não Ah, esperei. não. Eu não queria, eu não me recuperei que o Dado Dolabella ressurgiu, porque ele tava assim, ó, esquecido no churrasco. Nossa, não no churrasco, porque Ah, ele não come carne. Porque a no carne churrasco deixava de abobrinha. no churrasco de abobrinha e berinjela. É. Mas deixa eu te contar, porque faz 10 minutos de vídeo a gente só Nossa, te gente, contando desculpa. fofoca. Tá vendo? A gente precisa começar a abrir live, Porque a porque. gente tem muita fofoca, a gente tem muita coisa pra falar e pouco tempo de vídeo. É verdade, vai lá. Ai, gente, hoje eu vou fazer um vídeo sobre uma sobrevivente. Mais especificamente, uma sobrevivente do 11 de setembro. E eu não sei se as pessoas. Eu vou dar uma resumida no que foi o 11 de setembro, porque eu sei que a gente tem muito ouvinte que é jovem e que não. Ou era muito criança, ou alguns que não tinham nem nascido ainda quando o 11 de setembro aconteceu. E depois que me perguntaram quem que era o Didi, eu fiquei meio. Perguntaram, tinha Quem gente que não conhecia o Mark o Wahlberg Mark também. Wahlberg, eu falei, gente, estamos ficando velhas e a Alguém falou, gente. não conhecia esse Mark aí. Então, eu amei. Esse é o melhor comentário que já existiu no nosso canal. Se você foi autora desse comentário, você Muito é a obrigada. rainha máxima do YouTube. Você ganhou o canal. O canal. Você ganhou o Amiga, troféu canal. você ganhou o troféu de amiga do canal. Parabéns por ser Ah, amiga do canal. mas assim, gente, então só para resumir, gente, no dia 11 de setembro de 2001, uma série de ataques suicidas aconteceu nos Estados Unidos. Nesse dia, 19 terroristas, membros da Al-Qaeda, de acordo com fontes oficiais, sequestraram 4 aviões comerciais da American e da United Airlines. Um desses aviões se chocou contra o Pentágono, outro foi derrubado por terroristas na Pensilvânia, e 2 a gente nunca vai esquecer, o mundo nunca vai esquecer, porque eles se chocaram contra as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. E todo mundo da nossa geração sabe exatamente o que estava fazendo no dia em que você ficou sabendo do 11 de setembro. Eu Eu tinha lembro. acabado de chegar da escola. Eu lembro que eu entrei em casa e tava todo mundo na frente da TV e minha mãe, tá caindo as torres! Tava todo mundo desesperado. Então, foi assim, ó. Eu dei um migué e fingi. Eu não sei se eu dei um migué e fingi que estava doente ou eu realmente estava doente e fiquei em casa. Porque eu era a doida dos migué de falar que estava doente só para ficar em casa porque eu não aguentava ir pra escola. Eu não tinha saúde mental pra ir pra escola. E daí eu tava em casa e eu lembro que nessa época eu morava com a minha tia. A gente tinha acabado de voltar pra São Paulo, a gente morava com a minha tia. Daí a minha tia, no telefone, assim, falou: Nossa, seu tio falou pra gente ligar a TV. E daí a gente ligou a TV, coloca na Globo. E daí na Globo tava. Ela, meu Deus, o prédio tá pegando fogo. Daí tava passando as imagens do avião entrando no prédio. E daí a Sim. gente, meu Deus! E daí, enquanto a gente tava, meu Deus, Choca... Veio o segundo o segundo avião! avião Mano! na Torre Sul. E a gente, meu Deus! Eu lembro que quando estourou o segundo avião, no começo a gente ficou meio confuso, achando que era Achando que era replay, porque eles estavam fazendo muito replay, sim. E aí quando a gente viu que era verdade, eu lembro que ficou todo mundo tipo, É, gente, era assim, eu não tenho, é o fim de uma era. É isso, é o fim de uma não, e era. assim, Não daí, tem. gente, todos os jornais, todas as revistas, toda a televisão parou por umas 2 semanas, só se falava nisso. Porque foi, assim, uma coisa terrível, gente. É,
O primeiro avião se chocou às 8h46 da manhã contra a Torre Sul, não, contra a Torre Norte, e o segundo às 9h03 da manhã contra a Torre Sul. E assim, às 9h03 da manhã, gente, todo mundo já estava no trabalho, Sim. sabe? Era um prédio de o quê? 110 andares, 2 prédios de 110 andares. E com o impacto, né, as torres vieram abaixo e ao todo 2.606 pessoas perderam a vida em Nova York. Considerando os 4 ataques, né, os 4 aviões, o número de vítimas sobe para 2.996. E assim, como resposta aos ataques, o 11 de setembro foi extremamente marcante, não só pela tragédia, né, gente, mas porque em resposta a esses ataques, os Estados Unidos iniciou uma guerra de mais de 20 anos contra o terror, que foi extremamente mal sucedida. Bem sucedida para o Dick Cheney e para os amigos dele que bombardearam o Afeganistão e o Iraque e depois deram dinheiro para construir tudo de novo, né? Então, assim, fizeram uma fortuna, mas é fato que a guerra serviu só para desestabilizar ainda mais o Oriente Médio, radicalizar novas pessoas, formar novos grupos terroristas, e depois de 20 anos, os Estados Unidos tirou o Afeganistão do Talibã e devolveu para o Talibã. Então, assim, nenhum progresso foi feito. Não, só deixou um rastro de destruição e trauma no país inteiro, pra depois não dar em Em nada. vários países, na verdade. Vários países. Eles destabilizaram ainda mais o Oriente Médio. E não deu em nada. O 11 de setembro também é tema de centenas e centenas de teoria de conspiração, porque tem muita gente. Vou falar de novo que eu rotei. Tudo bem. O 11 de setembro também é tema de centenas e centenas de teorias de conspiração, porque muita gente acredita que foi um trabalho interno do governo para que o governo pudesse usar aquilo como pretexto para entrar numa guerra contra o Oriente Médio, em geral, contra o Iraque, o Afeganistão. Mas tem muita gente que acha que o governo tinha ciência antes, mas deixou acontecer para poder ter essa desculpa. Tem gente que acha que nunca existiu. Tem gente que acha que foi um ataque alien. Então, assim, as teorias de conspiração, gente, são milhares. Mas como que nunca existiu? Não, eles falam que foi tudo CGI, que as pessoas. Você nunca conhece. Mana. Teoria de conspiração não exige lógica, né? Você tem que tirar bom. a sua lógica pra colocar. Eu vou guardar a minha revolta, porque eu já me revoltei muito nos últimos dias com os casos que a gente fez. Não. Teoria de conspiração é uma coisa que não. Nem sempre você sempre tem que questionar o governo, mas o que eu digo normalmente é que se você for questionar o governo, a mídia, o que está acontecendo, o status quo, você tem que colocar uma teoria que seja tão boa e válida quanto, não uma coisa tipo é um ataque alien, nunca existiu, foi um sacrifício humano para Satanás. Ai, gente, se acalma, sabe? Vamos voltar para o mundo real aqui. Mas enfim, gente, não interessa o que você acha, se os Estados Unidos é um país maravilhoso ou horrível, ou que não sei o quê, ou se teve teoria de conspiração ou não. O que é fato é que quase 3 mil pessoas morreram naquele dia, sendo que todas, com exceção de 55 militares que estavam no Pentágono, todas as outras vidas foram de civis. Então, pessoas que não tinham nada a ver, sabe? Com nada. Então. Gente, independente da nossa opinião sobre os Estados Unidos, nada justifica um ataque terrorista. Não, É isso. foi uma aquilo. tragédia, foi uma das maiores tragédias da nossa geração, Sim. absolutamente terrível, nunca devia ter acontecido com povo nenhum, sabe? Foi horrível, assim. E não afetou apenas esses quase 3 mil pessoas, né? Essas quase 3 mil pessoas, afetou todas essas famílias, namorados, amigos, vizinhos de todas essas pessoas, pessoas que moravam próximo da região, pessoas que foram para o trabalho naquele dia e gente, afetou todo mundo, afetou meninos de 18, 19 anos que de repente foram enviados para uma guerra, mulheres que foram enviadas para uma guerra sem sentido contra o terror. Então, assim, afetou muita gente. Que até porque, até então, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas eu acredito que foi, com exceção de Pearl Harbor, eu acho que foi um dos primeiros ataques terroristas cometidos por estrangeiro, tipo, em solo americano mesmo, sabe? Porque Pearl Harbor era no Havaí, né?
Então Ah, era uma das ilhas mais afastado, mais entre aspas, afastado. mas Ainda é. assim, claro, quem estava lá para eles foi horrível, mas a maioria do povo americano ficou sabendo, obviamente, mas não estava perto de casa como o 11 de setembro, né? Tem um Ah, monte de atentado lá, mas normalmente é atentado que os próprios americanos fazem ah, contra outras pessoas. Assim, vindo de fora, nessa hum. magnitude, eu Eu acredito acho que que foi foi o o primeiro primeiro. ataque do mundo moderno. Eu acho que talvez tenha alguma coisa nos tempos de colonização lá da Inglaterra, talvez. Eu acho que Na foi o Guerra de primeiro também. Independência, mas eu acho que foi o primeiro. De qualquer forma, foi o maior, né? O mais É, foi o trágico. maior. E assim, Ah, então mexeu muito com a sensação de segurança dos Estados Unidos, porque o estadunidense estava sempre se envolvendo em guerra, sempre tem a questão do serviço militar, sempre tem uma treta, mas eles nunca viam a destruição ah. Foi a causada primeira pela vez. guerra. Foi Foi a que primeira eles vez que viram. eles viram a destruição de verdade. E foi a primeira vez que a guerra foi. Aconteceu uma guerra no mundo, né, tipo, dessa magnitude, que foi. Porque antes a gente não tinha canais de notícia 24 horas. Isso é uma coisa moderna, muito moderna, uma coisa que aconteceu, Uhum, tipo, na nossa vida, assim. Eu acho que nos últimos 15, 20 anos. é. Então, foi a primeira vez que você tinha canais mostrando essas imagens 24 horas, depois narrando a guerra, minuto por minuto, tudo que estava acontecendo na guerra, 24 horas. Então, entrou nesse news cycle de 24 horas o tempo todo. Foi a primeira guerra que todo mundo estava na internet, então todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo. Então, foi assim, tudo foi muito marcante, tudo foi muito novo, tudo foi muito diferente. Os Estados Unidos mudou completamente, a visão deles, quanto a eles mesmos mudaram por causa dessa guerra. A própria eficiência e a soberania americana foi colocada né, foi questionada por causa disso. E assim, gente, muita gente que sobreviveu com problemas de mobilidade, problemas respiratórios. O ar em Nova York não estava bom por semanas e o prefeito falou que estava bom, que podia voltar para o trabalho, que estava tudo bem. Teve várias tretas aí. E a maioria dos sobreviventes tem um estresse pós-traumático e a culpa de sobrevivente que eles vão carregar para o resto da vida. Muitos tiveram que fazer terapia durante anos e anos ou ainda estão em terapia. Então, foi uma coisa que afetou muita gente, e afetou de várias formas, algumas formas que a gente nem imagina. É, e hoje eu vou falar de uma dessas pessoas que sobreviveram, que é uma mulher chamada Tanya Head, que estava na Torre Sul em um dos andares atingidos pelo segundo avião. A Tânia viu tudo acontecer. Ela narra a gritaria, o desespero, a desgraça toda. Ela narra, assim, ela narra a assistente dela sendo decapitada. Ela narra como ela sentiu o cheiro da própria pele pegando fogo. Nossa, mas ela ficou toda queimada? Ela teve o braço queimado. Felizmente, ela foi salva por um homem chamado Wells Crowther, que é um homem que ficou muito conhecido na mídia, porque ele ficou conhecido como o Homem da Bandana Vermelha. Eu O lembro. Wells, ele colocou uma bandana vermelha no rosto e ele começou a ajudar as pessoas a saírem da Torre Sul. Tem muita foto dos resgates, se vocês procurarem. Mas eu acho que ninguém viu ele, mas tem todo mundo que sobreviveu, porque assim, 19 pessoas sobreviveram do andar 78, onde o segundo avião bateu, pra cima, só 19 pessoas sobreviveram. Putz. E 10 ou 12 dessas pessoas foram com a ajuda do Wells, porque ele colocou uma bandana na cara e ele começou a salvar as pessoas. E eu não sei se ele tava, eu acho que ele tava um pouco abaixo no World Trade Center, mas ele começou a salvar as pessoas. E ele começou a salvar as pessoas e todo mundo que chegava, que tinha sobrevivido, estando tão alto, começou a falar, gente, um homem com a bandana vermelha, com a bandana vermelha. Infelizmente, ele perdeu a vida salvando essas pessoas e a gente só Ah. sabe dele pela memória dos sobreviventes. Ele ficou conhecido como o Homem da Bandana Vermelha e ele até hoje é lembrado toda vez que tem aniversário dos atentados, que tem algum marco por causa dos atentados, ele é
lembrado como um herói americano, que ele foi um herói Nem naquele todo herói dia. usa capa, alguns usam bandana. Bandanas. 6 dias depois, a Tânia acordou no hospital e ficou sabendo que, apesar dela ter sobrevivido, o marido dela, o Dave, não tinha. Mas esse não era o maior problema da Tânia, Rê. O maior problema da Tânia é que mais tarde, em 2007, ela seria desmascarada como uma falsa sobrevivente quando o New York fanfiqueira! Ai, Natália! A gente se prepara emocionalmente para determinados choques. Nunca. Se vocês não lembram, vai ver o episódio do Edgar Smith que eu vou colocar aqui para vocês verem o dia em que Natália me quebrou. Gente, o New York Times publicou uma matéria em 2007 dizendo que não só ela não estava no World Trade Center naquele 11 de setembro, como ela sequer estava nos Estados Unidos. Como que você mete esse louco, sendo que vão ter recibos de que você estava em outro país? Malandragem. Malemolência. Gente. Gogó. E ela dando vívidas descrições de decapitações que ela nunca presenciou, né? E da pele dela queimando ela. Nossa, senti o cheiro do meu braço pegando fogo. Ela tinha realmente queimado o braço? Não. Porque às vezes ela sofreu um acidente, tipo, queimou... Não, foi isso? Não, ela não queimou nada. Ai. Ela tinha cicatrizes no braço, mas era de outra coisa. Mas vamos lá, gente. Quem que é Tânia Head, né? Uma fanfiqueira. Fim do roteiro. Quem é ela? Uma grande fanfiqueira. Esse é o vídeo. Adeus. Brincadeira. Ai. Quero saber. Vamos falar mal dessa fanfiqueira. Que absurdo. Mano, do azar. Eu acho que você tem que ter, assim... Ai, gente, sei lá, sabe? De todos os lugares que eu queria mentir que eu estava, o 11 de setembro não é um deles, sabe? Eu queria falar, nossa, eu tava na Renaissance Store, sabe? Na Renaissance Store da Beyoncé. Eu tava, sei lá, nos Jogos Olímpicos de Paris. Não, gente, assim... Lá, sabe? Agora não, ela... Eu fico pensando... que você deve ter uma confiança no seu karma pra você meter uma dessa. Você deve ter uma confiança de que o universo te deve coisas boas. E o pior de tudo é que ela não é uma pessoa ruim. Eu vou te explicar, ó. Tá, então vamos lá, me conte. Ela nasceu em Barcelona. Barcelona. Em 1973, em uma família de classe alta. Uma família boa de dinheiro. Ela estudou na Universidade de Barcelona. Em 2001, durante os ataques, ela estava fazendo mestrado na ESAD, uma escola de administração e direito em Barcelona. Então, tipo, ela nem estava lá. Da onde que ela tirou? E por que ela saiu de Barcelona, uma das cidades mais maravilhosas do mundo? Porque, então... Pra isso é a fanfiqueira do World Trade Center. Tem um livro, um documentário chamado The Woman Who Wasn't There, ou A Mulher que Não Estava Lá. Eu vi esse documentário faz, tipo, uns... Ai, gente, foi acho que em 2013, 2012, 2013, quando saiu no YouTube. E nesse documentário, que tá na íntegra aqui no YouTube, que é uma das minhas fontes, inclusive, tá, para esse vídeo, todas as fontes estão na descrição desse vídeo, como sempre. Eles contam que ela vem de uma família que passou por uma série de escândalos financeiros na década de 90. E que ela sempre foi fanfiqueira, ela sempre foi mentirosa. Tipo, as amigas dela de escola falam assim... Então, ela sempre falava que ela tinha muitos namorados, sabe? Que ela, tipo, viajava. E daí todo mundo falava, que legal, Tânia. Tipo, mas ninguém nunca via esses... Ela tinha os namorados que moravam na praia, sabe? Que frequentava outra escola. Ele não estuda nessa escola, então... e elas também falam que ela sempre foi obcecada com os Estados Unidos e com a cultura americana. Porque a gente era também, acho que muito da minha geração, da nossa geração, era muito obcecada com a cultura americana, porque a gente só via as coisas boas
vindo Inclusive, transmitidas, né. foi depois do 11 de setembro, pelo menos pra mim, que as rachaduras do que parecia perfeito começam a aparecer, Porque né. então, mas é porque antes a gente só recebia filme, esportes, música, tudo que a gente gostava dos Estados Unidos era em referência, tipo, era propaganda americana, Sim. do patriotismo, do estilo de vida, do sonho americano, então parecia que era uma terra perfeita. E daí foi porque o 11 de setembro aconteceu, e a gente começou a acompanhar as guerras, e a gente começou a acompanhar as guerras num ciclo de notícia de 24 horas que não para, o tempo todo na TV, mostrando os maus tratos aos prisioneiros que nunca receberam julgamento e estavam em Guantánamo Bay, o que acontecia nas É. guerras do Iraque, que as pessoas, os relatos de crimes sexuais cometidos por soldados americanos. Então, Lembra do assim, escândalo das fotos? Vazaram fotos de soldados americanos sim, em humilhando e Guantánamo. isso. Então, assim, teve muitos escândalos e a gente começou a ver. E daí o pessoal, os próprios homens e mulheres jovens americanos que estavam indo lutar nessa guerra, que tinham 18, 19 anos, eles estavam, gente, o que, que a gente está fazendo? A gente não É, quer essa guerra. Foi tipo meio que o Vietnã da nossa geração, entendeu? E sim. daí todo mundo começou a fazer música de protesto. Se você era do rock, você, né, tinha o System of a Down fazendo músicas de Boom. protesto. O Green Day, naquela época, em 2004, dedicou o American Idiot American Idiot. inteiro, É. o álbum inteiro, só para falar da guerra. E então, assim, teve muita coisa que começou a vir à Aquele tona que, tipo, próprio ele é polêmico e ele não é perfeito, mas aquele documentário Fahrenheit, o 11 de setembro do sim, do Michael Moore. Michael Moore, foi bem disruptivo nesse sentido no Brasil, né, se falou É. muito desse documentário aqui e ele mostrou muita coisa, eu gostei desse documentário, Sim, mais do que do O Bowling for Michael Moore é Columbine. uma pessoa um pouco, né, porque ele é muito maniqueísta, tipo, ele coloca o microfone na sua cara e fala: "Ou você é do bem ou você é do mal, É, responde agora". sim. Então ele tem uma narrativa meio, tanto o próprio Tiros em Columbine é um documentário muito bom, mas que a narrativa é completamente errada, completamente, sabe, ele quer falar que os meninos estavam sofrendo bullying e não sei o quê, é tipo, É beleza. que ele é o documentarista que ele tem uma tese que ele quer provar. É, Ele não cria a tese depois que ele entrevistou as pessoas, ele já tem a tese e ele e vai ele usa é. exatamente. Ele tem o resultado e ele só coloca no documentário aquilo que serve à narrativa dele. Mas é um bom É um documentário. bom Eu gosto dos documentário. documentários dele, porque eu acho que é uma voz válida, Sim, é só uma coisa apesar. assim, pega o que ele escute o docu se vocês quiserem eu acho que deve até ter no YouTube, porque ele é tão antigo. Ah, Mas é o tipo de documentário, assim, que vocês forem assistir, assiste sabendo que é uma visão, é um ponto de vista pra antes de reproduzir automaticamente o discurso dele, estuda é bom, pesquisar em outros lugares pra ter ah, outras perspectivas também, porque realmente é isso, ele é maniqueísta e se a questão do Oriente Médio, da guerra contra o terror, entre mil aspas e tal, fosse simples, já teria sido resolvida. Não é simples, tem um monte. Eu nem me sinto. Eu não sou qualificada pra falar disso, por isso que eu eu também não. nem vou entrar nesse mérito. É uma questão muito complexa. Quando começou lá a questão da Palestina, tá um monte de gente falou pra gente fazer o caso. Não Realmente, vamos. a gente não se sente intelectualmente Gente, tem gente que tem intelectualmente. PhD no Oriente É, Médio e não se atreve a falar qualquer coisa sobre a situação da Palestina e de Israel. Então, assim, quem somos nós? Não exatamente. A existe. Então, gente. no Oriente Médio, de forma geral, existem muitos problemas que não são apenas essa guerra, não é apenas os Estados Unidos. Então, qualquer coisa que a gente vai falar vai estar errado, porque a gente não tem qualificação para Exatamente. isso. Então, assim, a gente Mas, reconhece que esse não é nosso lugar de fala, a gente não tem não. nunca viajei nem viajei pra falar da minha experiência pessoal, sabe, pra Ah, lá. Então, a gente não se atém, mas realmente foi um marco no sentido de permitiu muitas pessoas do Brasil e de outros lugares do mundo a começarem a ver as rachaduras por trás do que os americanos ah, vendiam como sonho perfeito. americano, É. perfeito, patriotismo, e foi aí que muita gente deixou de ser cadelinha dos Estados Unidos e outros viraram bolsonaristas. É o lance da guerra do Vietnã que você falou mesmo. Do mesmo É, jeito que a guerra do Vietnã foi o marco que começou a fazer a galera da década de 50 enxergar um outro lado do governo deles, o 9/11 fez isso pra nossa geração, o é. 11 de setembro, né.
Mas enfim, voltando pra fanfiqueira. Então, em 2003, a Tânia foi pela primeira vez aos Estados Unidos e não demorou muito, ela criou um grupo no Facebook para sobreviventes do World Trade Center Ela não tinha nem pisado lá antes de de 2000. 2003? Em 2004, ela começou a trabalhar com a rede de sobreviventes do World Trade Center depois de meses se correspondendo com um dos fundadores, o Gary Bogatti. Ai, gente, que Essa rede de vergonha. sobreviventes, gente, é um trabalho que eles fazem com o propósito de ajudar os sobreviventes, as suas famílias ou qualquer pessoa que tenha sido afetada direto ou indiretamente. Então, teve muito bombeiro que perdeu, teve muita família que perdeu o pai porque o pai era bombeiro, ou porque ele era paramédico, ou o pai teve, ou a mãe teve estresse pós-traumático porque estava trabalhando como Enfermeira no enfermeira no pronto-socorro, no hospital. pronto-socorro naquele dia, entendeu? Então, afetou muita gente de forma indireta também. E essa rede de sobreviventes, ela ia para o Marco Zero falar das próprias experiências, dar os tours, sabe, para os turistas, falar, ó, foi aqui que aconteceu, essa é a minha experiência, eu estava aqui na torre tal, na hora tal, e lá. E daí tem Sabe também. que tem gente, a galera, os jovens místicos falam que tem uma energia horrível lá, né? Que tem muito relato sobrenatural lá no site, no lugar, né? Em que aconteceu. Né, 3.000 pessoas morreram É, naquele dia. Não, você não precisa ser um gênio para descobrir que é. tem uma energia negativa lá, né? É igual o povo que vai no Carandiru falar, ai, nossa, tem uma energia negativa aqui, né? Sério? Pesado, né? Você jura, Mona? Mas então, e daí tem. Depois que eles começaram a fazer os memoriais e construir todo o memorial, eles têm um centro para honrar, para homenagear os sobreviventes e as vítimas. Então, essa rede começou a trabalhar no centro também. E eles, inclusive, iam até falar em universidades, falar em órgãos públicos, para conseguir fundos para os sobreviventes, para ter ajuda, porque tudo nos Estados Unidos é pago, né, gente? Então, essa gente que precisa de terapia não recebe assim do governo, não recebe do nada. Então, a Tânia começou a fazer tudo isso. Ela começou a trabalhar com essa rede e ela começou a trabalhar com tudo isso. Ela dava Thor e ela no documentário mostra ela, eu tava aqui, sabe? Eu tava na Torre Sul, meu marido, o Dave, tava na Torre Norte e eu lembro do meu braço pegando fogo. E ela, sabe, toda dando. Ela vai assim onde tem o nome do Dave, porque o Dave existiu, gente. O Dave é uma pessoa, tá? O Dave é uma pessoa que Ela existiu. Você deve ter pode. feito o tour e visto. É, ela Tipo, deve ter feito visto como. ele, ou deve ter achado alguma coisa na internet, porque ele foi reportado em alguns artigos, e daí ela passa a mão assim no nome do Dave, sabe? Ela. Mas enfim, daí ela toda Gente, a fanfiqueira. audácia dessa Mona. Gente, se eu fosse o Dave, eu ia apavorar essa mulher. Sim. É... Ela, inclusive, falou com o prefeito de Nova York na época, o Michael Bloomberg, como foi sobreviver às dificuldades. Porque essa rede foi ganhando notoriedade, né? Foi ganhando influência, foi falando em universidades, falando em órgãos públicos. O Michael Bloomberg foi visitar o Marco Zero e ela, sim, eu estava aqui. Tem foto dela de terninho, sabe? Conversando com o prefeito. A fanfiqueira, gente, do mundo. Eu só consigo pensar na grávida de Taubaté. Nossa! E ela detalha tudo que ela viu, como eu falei, ela fala, ai, minha assistente Christine foi decapitada, se não fosse o heroísmo do Wells, o homem da bandeira vermelha nunca teria sobrevivido. E ela, inclusive, encontrou com a família do Wells para falar, para agradecer, dizer que ela tinha sido uma das sobreviventes que ele tinha salvado naquele dia, uma das pessoas que ele Mano. tinha salvado. Eu E tô esperando a assim, parte que você vai me falar que ela não é uma má pessoa, porque eu tô não, assim, tá assim, me uma dando má pessoa no ansiedade. sentido de, sabe, de fazer coisas ruins, assim, que vão. Bom, eu vou falar. E assim, gente, ela declarava o amor eterno para esse homem, Dave, que ela nunca tinha visto na vida, mas ela declarava como se, assim, fosse
o melhor homem da vida do mundo, homem da vida dela, o grande amor da vida dela. Ela falava pra todo mundo desse Dave. Ela falava como eles tinham se casado em uma cerimônia extremamente romântica no Havaí. Ela dizia que o que fez ela lutar quando ela estava na Torre Sul, em meio às chamas, o que fez ela lutar pela vida dela para sobreviver àquela tragédia foi ela pensar no vestido branco de noiva que ela usaria em outubro, quando eles formalizariam a união deles em Nova York. Mana, ela sempre se... Peraí, deixa eu... Até me perdi, gente. Então, e daí ela fica falando o tempo todo de como ela sobreviveu. Hoje ela sabe que ela sobreviveu porque o propósito da vida dela era ajudar os outros sobreviventes. Foi isso, esse era o propósito, é por isso que ela sobreviveu. Foi Deus que salvou ela e não sei o quê. E ela fala desse Dave, ela fala do amor da vida dela e da sobrevivência dela e não sei o quê. E o que acontece, gente? Para os sobreviventes, como eu falei, eles estavam sofrendo com estresse pós-traumático e culpa de sobrevivente. Por que fulano morreu e eu não? Por que eu sobrevivi? Por que eu tô aqui? É um período muito, muito, muito difícil na vida de qualquer pessoa sobreviver a uma tragédia dessa. Para muita gente, sobreviver foi tão trágico quanto morrer no 11 de setembro. Porque a pessoa teve problema de mobilidade, teve problema respiratório, teve problemas psicológicos graves por tudo que ela viu, ouviu. Tem gente que até hoje ouve os gritos, sabe? Tem gente que fala, eu fecho meus olhos e ainda ouço o barulho da explosão, os gritos. Então, é uma coisa muito traumática que a gente não consegue nem imaginar. E essas pessoas, nos anos seguintes, elas ainda estavam muito vulneráveis. E a Tânia, pelo que eles falam no documentário, a Tânia ofereceu um raio de luz para elas. Porque a Tânia só falava do quão maravilhoso o Dave era. E do quão maravilhoso, apesar dela ter sobrevivido a essa catástrofe, essa tragédia terrível, o quão maravilhoso era ter sobrevivido e poder ajudar os outros. E o propósito dela era ajudar os outros sobreviventes. Então, as pessoas que tinham sobrevivido, as pessoas da rede, elas se sentiam inspiradas e elas pensavam, poxa, essa mulher estava no andar que foi afetado, no andar em que o avião entrou. Ela viu muita coisa, ela viu a assistente ser decapitada, ela perdeu o homem da vida dela e ela tá aqui cheia de otimismo, cheia de alegria, cheia de energia. Então, o problema é que para essas vítimas foi mais um golpe. Ser tudo mentira. Exatamente. É de uma irresponsabilidade emocional gigantesca, Terrível. sabe? Você quer ser uma fanfiqueira? Seja amiga mentirosa, não se torne uma figura pública. Não, e assim, você traz esperança para as pessoas que já estão vulneráveis, você traz muita esperança para elas só para tirar o tapete delas de novo depois, então assim, entendeu? a moral que fica é o mundo realmente é um lugar horrível, porque a pessoa... Não, é péssimo. Não, nossa, não. É nojento. O que eu falo que ela não foi, depois eu explico porque que eu falei que ela não é uma pessoa ruim. Tipo, ela não é que ela não é uma pessoa ruim, eu acho que ela é uma pessoa ruim, ela não é uma pessoa criminosa. Tá. Talvez essa seja a frase melhor. Ela, mais tarde, ela meio que passou uma perna, assim, sabe, no Gary, que era um dos fundadores, e ela foi ganhando... Aí! E ela foi... sabe, ela foi, tipo, ganhando muita influência na rede, meio que deixando ele de lado. Então, olha, essa pessoa, ela é uma sociopata! E daí, ela ganhou muita influência na rede, ela começou a ficar cada vez mais conhecida publicamente, porque começaram a sair mais fotos. Como eu falei, gente, tem foto dela com o prefeito, ela de terninho, contando o que ela fez no 11 de setembro, o que aconteceu com ela. E daí, em 2007, porque ela estava ganhando cada vez mais influência, cada vez mais visibilidade, o New York Times queria fazer uma matéria com ela. Só que, obviamente, gente, quando o New York Times vai fazer um artigo sobre você, eles vão pesquisar absolutamente tudo. Sim. Porque um jornal como o New York Times não vai colocar qualquer nerso no jornal. Não vai dar plataforma para qualquer um. Eles vão fazer uma mega pesquisa e verificar tudo sobre a sua história.
Eles não Assim, vão. até porque se eles passam alguma informação equivocada, que não é fact-checked, né? O jornal pode tomar um processo, dependendo do que eles falam, do que eles veiculam que a pessoa falou, sabe? E às vezes você pode propagar uma fake news aí, uma coisa que vai afetar outras pessoas, sabe? Então, não é porque ela tá falando que eles não vão verificar, eles vão verificar. Assim, a Assim, história se até torna do New porque. York, a história se É, torna não dela, mas do New York Times. Eles isso, têm que exatamente. verificar porque é É, responsabilidade deles o que eles colocam no jornal. exatamente. E daí o que aconteceu? Nada podia ser verificado, né? Então, eles acharam essa pessoa, Dave, só que em artigos e tudo mais nunca foi mencionado nenhuma namorada, sequer, então, muito menos uma esposa. Não tinha foto deles junto, ela não tinha dado entrevista para nenhum dos artigos que saíram sobre o Dave, que mencionaram o Dave, ela não estava mencionada, então ninguém sabia quem que essa era mulher, quem que era Que essa é essa mulher, Mona. quem que é essa Mona, né? Algumas pessoas já tinham reparado também, porque o braço dela tinha cicatrizes. Mas não parecia de cicatrizes de quem tava no 11 de setembro, sabe? Porque uma queimadura, Não, se e você tá marca, no andar que foi atingido, a sua queimadura vai ser feia. não, e marca de queimadura é muito característica. A cicatriz da queimadura é muito característica. Exato. É... Tá. Ela também disse que ela trabalhava no World Trade Center porque ela trabalhava numa empresa chamada Merrill Lynch and Company. Sim, é um banco de investimento, né? Mas que essa empresa, o New York Times viu que essa empresa nunca tinha nenhum registro de nenhuma Tanya Head ou Alicia Steverhead, que era o nome dela em Barcelona. Ah, ela Porque o tinha outro nome. nome. Gente, o nome dela, esqueci de falar, o nome dela não é Tânia, tá? O nome dela é Alicia Esteve. Nem o nome dela é de verdade, mano. Não. É... E assim, ela tinha dado várias versões já. Tipo, para algumas pessoas ela falava que o Dave era o homem da vida dela e o marido dela. Para outras ela falava que fazia uns meses que eles estavam saindo. Então já é uma Até outra porque versão. se ela falou que ela sobreviveu porque ela se imaginava vestida de noiva, é porque ela não tava casada. Ela ia casar de Então, novo? não, é porque a cerimônia no Havaí não foi legalizada, não foi só uma cerimônia. Uma cerimônia. Foi uma cerimônia, tipo, na praia, uma coisa romântica, que ela inventou da cabeça dela. E daí eles iam formalizar isso em Nova York em outubro. Então ela dava diferentes versões também, tipo, para uma ela falava que ela trabalhava nesse banco de investimentos, para outros ela falava que ela estava lá para uma entrevista. Ela sempre. Eu acho que o que aconteceu foi que ela começou falando: o Dave é meu namorado. E daí ela começou a ganhar. As pessoas começaram a querer ouvir a história dela, e ela, quem conta o conto, aumenta um ponto. Ela foi aumentando vários pontos, no final ela já tava quase parindo um filho desse Dave, entendeu? Tá. E a mesma coisa, tipo, eu entrei lá para fazer uma entrevista, tava lá de boa. E daí as pessoas começaram a dar atenção e querer saber mais. E ela, não, então, na verdade, eu trabalhava lá num banco de investimentos, eu tinha uma assistente. Aliás, a minha assistente foi decapitada, você acredita? Então, O que eu assim, acho eu é acho que foi esse perturbador. negócio. Você podia inventar qualquer coisa. Você podia só falar: minha assistente morreu. Por que É, você tem que inventar que você presenciou uma decapitação? pois é. Ela também dizia para alguns que ela tinha ido para Harvard e depois para Stanford, mas nenhuma dessas universidades tem registro dela. Ela é o Naldo Bene, Gente, supostamente. Gente, ela também disse para algumas pessoas que ela tinha viajado porque ela descobriu que, depois que ela sobreviveu ao 11 de setembro, ela descobriu que o propósito dela era ajudar os outros, né? Os sobreviventes. E daí ela disse para algumas pessoas que ela viajou para Tailândia em 2004, depois do tsunami, para ajudar as pessoas lá também. E depois, em 2005, ela viajou para Louisiana para ajudar as vítimas do furacão Katrina. Ou seja, ela tava all over the place, assim, ela tava se enfiando em toda a tragédia, gente. E assim, vamos supor que, tipo, ela inventou essa mentira, mas que isso tivesse inspirado ela realmente para esses lugares. Aí seria até uma redenção, de certa forma. Eu acho que seria uma história assim, claro, você fez super errado, mas você ia ser um caso peculiar de uma pessoa que acabou se tornando quem ela fingiu que era.
Então, aí é que tá. Mas não parece ser um caso, parece ser mentira, né? Parece Não, ser é tudo mentira, mentira. é mentira. Então assim, então você não aprendeu nada, você nem, sabe, você viu o impacto que uma ajuda daria, nem pra... Sei lá, Ai, eu acho que leva muita frieza você saber que você tá mexendo com o coração das pessoas, com o sentimento então. das pessoas que estão num estado tão vulnerável e você achar que tá tudo bem mentir, sabe? Eu acho que não é nem questão de frieza, eu acho que sabe essas questões de erro da natureza? Eu acho que ela só não consegue sentir. Se bem que fala que não consegue, eu acho que também isenta ela um pouco de responsabilidade. Eu É, acho eu que ela é acho. uma pessoa. É difícil, mas alguma coisa na cabeça ela tem, né? Alguma. Ela. Então, Diagnóstico. eu prefiro acreditar que é um caso de realmente de alguma, sei lá, uma psicopatia, um narcisismo. Porque eu prefiro acreditar que existem poucas pessoas no mundo que têm essa cara de pau. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que ela veio de uma família de classe média alta, classe alta, e que teve vários escândalos financeiros na década de 90, 92. E eu acho que ela foi meio que esquecida, meio negligenciada como filha, porque a família estava lidando com esses negócios. Eu acho que o pai dela teve que ir pra cadeia, sabe? Então eu acho que esses negócios foram acontecendo e ela foi meio que esquecida. E daí ela começou a se sentir inferior. E toda pessoa que é inferior mente muito, que se sente inferior mente muito. Pode ver, a pessoa que é fanfiqueira, que tudo ela quer saber, tudo ela quer fazer, tudo ela fez, ela conhece sempre um amigo, ela sempre tem um amigo, um conhecido que faz isso, que faz aquilo, que não sei o quê. Essa pessoa é uma pessoa que tem um complexo de inferioridade muito grande. Então, eu acho que ela sempre teve esse complexo de inferioridade, de ser negligenciada, ser esquecida, e ela queria muito fazer parte de alguma coisa. Ela queria muito ser parte de um grupo, ela queria muito ser importante, ser vista de alguma forma. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que foi uma mentira que ela foi colocando, que ela foi contando, e daí foi crescendo, 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 e quando ela viu, era um bicho de 7 cabeças que ela já não conseguia controlar e que ela já nem lembrava das mentiras que ela tinha contado, né? Porque quando você conta uma mentira, você tem que ter uma puta memória, né? Você tem que ter uma ótima memória quando você mente. E ela, sabe, foi meio que se enrolando nas próprias mentiras e ela teve que inventar mentiras para cobrir as mentiras, para cobrir as mentiras, e assim foi. Mas eu acho que nem é uma questão de ser doente mental ou ser uma sociopata. Eu acho que ela tinha um complexo de inferioridade, ela queria muito ser parte de alguma coisa. Nossa, mas assim, eu entendo o que você tá me falando, mas eu não sei, eu fico pensando que ela sabia a gravidade do que ela estava fazendo, ela sabia que o que ela estava Sim. fazendo é errado. Então, se ela sabia com o que ela estava brincando e sabendo, ela foi lá e fez mesmo assim, eu acho que vai muito além da baixa autoestima. Eu acho que Ah, tem a sensação de que só a dor dela importa. Que foda-se o que os outros estão. ah, 50 minutos posso falar. Então, eu acho que tem aquilo que só a dor dela importa, ah. que a dor dos outros. E assim, a dor de pessoas que passaram por uma das piores coisas que eu consigo imaginar, que é um atentado terrorista. A dor dessas pessoas é menos importante que a dor da pobre menina rica que o papai tá na cadeia. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de sentir empatia. Tipo, muita. Eu tenho muita dificuldade Ah, de. é, sei lá, eu fiquei irritada. ah, eu acho que tem isso, sim, tem. E realmente, eu falei que ela não é uma pessoa ruim, mas eu quis dizer que ela não é uma pessoa criminosa, porque ruim ela Ah, realmente não, é. ela tá naquela gray area. Eu acho que, Ah, assim, se ela não tivesse sido pega. é. Entende? Porque em teoria o que ela Não cometeu. teríamos remorso também, né? Se ela não tivesse sido pega. Mas enfim, Não, então, será que se ela não tivesse sido pega, ela pararia? Entendeu? Será que ela não. hum, Aonde acaba? Qual que é o limite? Entendeu? Qual que é o ponto que você vira e chega, ok? ah, Sabe? Eu acho que ela não chegou a ser criminosa porque talvez não tenha dado tempo. ah. Porque você acha que, sei lá, eu fico imaginando se ela não. Ela Se teve ela 6 fosse. anos. Não, 6 não. Ela teve 3 anos com a rede. Porque eu fico pensando se ela tivesse tido tempo e oportunidade, talvez ela acabasse virando uma Ana Delvey da vida. É.
Talvez não necessariamente com dinheiro, mas com certeza É uma que a Anne, fraude pelo teria menos, ela rolado. realmente ela fez fraude, mas tem uma coisa que ela sempre fala: quem são as vítimas? E, É, tipo, ela não mexeu com é ninguém, verdade. assim, com o emocional de ninguém. Então a Anne, pelo menos, ela é melhor, na verdade, né? Sim, sim, mas ela é uma criminosa, ela cometeu um Sim. crime, entendeu? Tipo, então eu fico Ah, pensando foi, se ela. as duas são exatamente o oposto. A Ana É, cometeu o crime, mas ela não machucou ninguém, tipo, na emocional. essência deles, emocionalmente. E a Tânia não cometeu um crime, mas ela machucou muita gente no pior, assim, no mais profundo e íntimo Exatamente. Você delas. pode não ser um criminoso e só ser uma pessoa horrível. É isso mesmo. Ah, eu falei que ela não era ruim, eu quis dizer não criminosa, mas Sim. é uma pessoa definitivamente ruim. Então, o New York Times tentou entrevistá-la diversas vezes, de várias. Aí você já vê a fanficagem. O dia que o New York Times quiser nos entrevistar, estamos à disposição a qualquer momento do dia ou da Ah, madrugada. então, o New York Times tentou entrevistá-la diversas vezes e ela sempre cancelava dizendo que estava com problemas emocionais ou pedindo que o jornal respeitasse a privacidade dela. Mas assim, gente, ela que tá contando a história dela pra todo mundo. Você tá lá com o prefeito? Você tá na foto com o prefeito? Não tô entendendo. Ela que foi contar a história dela pra quem quisesse ouvir. Não foi o New York Times que foi atrás dela. E da última vez que o New York Times tentou contactá-la, ela contratou uma advogada. E a resposta da advogada, respondendo se as histórias da Tânia eram verdadeiras ou não, a advogada disse em um e-mail: com relação à veracidade da história, nem eu nem minha cliente temos qualquer comentário. É porque assim, gente, eu já falei isso várias vezes, eu trabalhei com assessoria de imprensa há muito tempo. Ela pode se recusar a dar uma entrevista, mas ela não pode impedir a matéria de sair. Eles podem fazer um perfil sobre ela. Tudo que é de domínio Ah, público, o New York Times pode fazer. Então, eles podem muito bem, quando você vai fazer um perfil, obviamente que é do melhor interesse da pessoa da entrevista, porque quando você dá uma entrevista para um perfil seu, você pode tentar direcionar a narrativa, falar informações que você queira que estejam lá. Mas pode muito bem sair um perfil seu sem que você dê entrevista nenhuma. Eles podem pegar informação de domínio foi o que público e escrever aconteceu. matéria. Eles só falaram, Aí. gente, não dá pra verificar absolutamente nada que essa mulher fala. E a gente Tá tentou vendo? contactá-la por diversas vezes e ela simplesmente disse que não. E ela lawyered up, né? Ela contratou uma advogada. Mano, se E eu sou jornalista, no momento em que o advogado entra, eu vou fuçar. Falo, por que ela sim, quer tanto esconder? Se ela tá com medo a ponto de contratar um advogado sim. pra responder uma demanda de uma entrevista simples, eu quero saber o que ela tá escondendo. Porque aí é matéria, aí é assunto, aí eu quero E saber. daí, olha só, porque já tinha muita gente desconfiada das histórias dela, que alguns detalhes não batiam, outros detalhes se contradiziam. Então, já tinha muita gente desconfiada, mas como ela era Tânia e ela era tão otimista e maravilhosa E e vibes. vibes e que trouxe tanta esperança para aquele grupo e ela tinha ganhado tanta influência, as pessoas não ousavam questioná-la. Só que agora, com o New York Times questionando, porque o New York Times não conseguiu nada dela, foi perguntar para os outros que trabalhavam com ela. Fulano, essa daí é, né? Qual que E é essa a dela? senhora? Essa senhora aí. Daí eles falaram: olha, agora que você tá me falando, teve uma Hum. vez que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E daí eles começaram a ficar com a pulga atrás da orelha também. E eles começaram a pressionar a Tânia a falar com o New York Times e falar: Tânia, só fala com eles, mostra uma foto sua e do Dave, que daí você Quem não desprova deve? tudo, sabe? E daí eles começaram a pensar: nossa, gente, sabe que eu nunca vi uma foto desse Dave? Entendeu? E daí a casa caiu, gente. O resto é história, né? Não tenho o que falar. A Tânia nunca foi indiciada ou julgada por absolutamente nada, porque ela nunca pediu dinheiro. Ela nunca pegou dinheiro do fundo de auxílio às vítimas. Ela também nunca foi paga pelo trabalho que ela fez na rede, porque ela fazia como voluntária. Que ela recebia o pagamento de outro jeito. Ela gostava de se enxergar como aquela pessoa. Ela recebia em atenção. É. E assim, muito pelo contrário, tá? Ela nunca foi paga e, pelo contrário, ela ajudou e trabalhou de noite para angariar fundos e doações para aquela rede.
E aparentemente ela doou do próprio bolso pra rede. Mas pelo que você falou, dinheiro não parecia ser um problema pra ela, né? Não era sobre o dinheiro, então. Não, então assim, ela nunca fez absolutamente nada ilegal. Ela foi esperta também em nunca assinar absolutamente nada enquanto ela trabalhava na Então, rede. tá vendo como eu acho que ela sabia o que ela estava fazendo? Tipo, Hum. ela sabia do risco, ela sabia. Não dá pra falar que foi totalmente na inocência, sabe? Ah, As precauções que ela tomou pra não ser pega. Se você tá tomando precaução pra não ah. ser pego, é porque você sabe que o que você tá fazendo é errado. Não, ela sabia o que ela estava fazendo errado. Ela sabia, porque ela tinha que ficar criando mentira pra cobrir Não, mentira pra cobrir mentira. Ela mas eu tava tenho que falar sempre. isso porque sempre vem gente argumentar que não, é porque ela sofre de tal coisa. Tudo bem, gente, você pode sofrer de uma doença mental e ainda saber que o seu comportamento é errado. É que a gente Sim. sempre fala, não é sua culpa, mas é sua responsabilidade atrás de se tratar. Ela Ah, teve 6 anos pra ter essa tomada de consciência e falar, gente. ah. E outra coisa, e ela tinha condição financeira de buscar ajuda, que é mais que Hum, muita gente tem. muito mais. Tem tanta gente que eu conheço que gostaria de fazer terapia, de fazer um acompanhamento, que não tem condição de bancar, porque Ah, tá tudo caro hoje em dia, né? Tá tudo um hum. absurdo. Então, assim, não fui com a cara dela. Não gostei. Não Não, recomendo gente. essa pessoa. E assim, depois que a história veio, ela se desligou da rede, né? Ela foi desligada da rede e ela simplesmente sumiu. E daí tem relatos que ela foi vista em Nova York, tem relatos que ela tá morando em Barcelona com a mãe dela. E só que eu também não fui muito atrás, porque eu acho que é uma pessoa que deve ser esquecida. Sim, Entendeu? Eu não total. quero saber da vida dela, eu não quero saber onde ela tá, eu quero que ela fique esquecida, porque é claramente uma pessoa que não é muito boa das ideias, entendeu? Que não merece mais atenção. Porque se a gente ficar dando atenção pra ela, vai acontecer igual a louca do bebê Do Bebê Rena, Rena, eu pensei que ela exatamente teve nisso uma agora. puta plataforma e daí, nossa, agora eu sou famosa. Entendeu? Então, deixa ela pra lá, ninguém sabe onde ela tá hoje, ela nunca foi presa porque ela nunca fez nada ilegal, mas ela é a fanfiqueira do 11 de setembro. Chocada, passada, com raiva. E faz tanto tempo que eu quero fazer esse roteiro, só que, mano, faz tipo. Acho que faz uns 2 anos que eu quero fazer esse roteiro. E daí, toda vez que eu vou. Tipo, eu penso nesse roteiro, eu falo, nossa, é verdade, esse roteiro, eu quero fazer esse roteiro. E daí, ó, ou seja, ela é a mulher que não estava lá e também quase não estava aqui, porque eu sempre esqueço dela. Sempre. Eu só Ainda deixava bem. o roteiro de. Olha o karma. Tá vendo? O karma, por isso que eu falo que você não brinca com essas coisas. Agora ela vai ser o quê? Esquecida. Esquecida no Porque a churrasco. cota dela de atenção da vida ela já pegou. Pois é. Pra quê, gente? Pra usar uns Pra terninho quê? feio e falar com o Michael Bloomberg. Ah, para. Ai, gente, É isso, chocada. gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você Eu gostou, amei. se inscreve no Montanha-russa de canal. emoções, gente. Se inscreve. Eu tô assim, tô irritada, chocada, mas é bom porque agora eu tô Não, acordada. sabe, eu tava mais inclinada, eu sempre via ela como uma coitada, mas agora que você tava me falando, tipo, realmente ela é uma pessoa só ruim mesmo. Ela é uma pessoa ruim. É que eu acho que a gente faz tanto roteiro de pessoas tão horríveis que, como ela não matou ninguém, a gente tende a passar um pano. Então, eu acho que é isso. Eu acho que como ela não fez nada criminoso, na minha cabeça, pelos roteiros que a gente faz e pelos casos que a gente Exatamente. vê, né, pelos absurdos que a gente narra aqui, pra mim era tipo, não é tão ruim assim. Só que depois que eu narrando e você falando, vendo sua reação, eu comecei, não, ela é muito ruim. É muito pior do que eu imaginava. Nossa, eu não sei também. Não sei se eu que tô sensível, mas me parece ser um descaso pelo sentimento dos outros, Ah, pela. não, é. Sabe? Eu Você não tem que sei. Eu acho ser, que eu tô assim. Horrorizada. passada, chocada. Meu Meu Deus. Deus, é isso, gente. O que você achou? Se inscreve Conta no pra canal. gente. E fala se vocês querem fofoquinhas, uma live de fofoquinhas, quem sabe? Estamos pensando aqui. Que tema vocês gostariam? Conta as fofoquinhas pra Ai, gente. Conta, gente. conta se tem alguma teoria da conspiração maluca que vocês já ouviram, se vocês queiram compartilhar também. Gente, conta as teorias de conspiração que você já ouviu do 11 de setembro. Porque se você entrar no YouTube ou no TikTok, gente, as teorias. Teve uma época, eu vi esse documentário em 2012, 2013, que foi uma época que eu não tava trabalhando e eu estava obcecada por teorias de conspiração do 11 de setembro. Foi aí Meu que eu Deus. descobri que tem a teoria de conspiração de que nunca aconteceu, de que foi a CNN que inventou. Foi os mesmos produtores que levaram o Homem à Lua? Exato.
E daí, nossa, tem várias. Tem um que eles explodiram as torres, porque tinha um sistema de segurança nas torres que se ficasse muito quente, elas implodiam para elas não caírem assim, elas caem assim, porque elas estavam no meio de Nova York. E também porque, tipo, o prédio, acho que é o World Trade Center 8, que estava do lado das torres, ele explodiu sem nunca nenhum avião entrou lá. Ele só pegou fogo e explodiu, tipo, foi implodido aquele prédio. E era onde estavam todos os dados do governo. Então aquilo lá pode ter sido uma queima de arquivo. Tipo, eles aproveitaram que estava pegando fogo, que Nova York inteira estava olhando para as Torres Gêmeas. Daí eles falaram: "Olha, gente, vamos queimar esse arquivo aqui, literalmente queimar esse arquivo". E eles, tipo, destruíram o prédio que Sabe estava do que lado, que tinha várias é. coisas do governo. Mas isso também, gente, eu li há muito tempo, então não sei se. Tem um caso que entrou no meu radar brevemente, mas saiu. Eu vou falar bem por cima, só para caso vocês se interessem. É de uma mulher. É capaz de ter ouvido falar desse caso, se você ficou obcecada com isso. Que ela trabalhava no World Trade Center e ela sumiu no dia que as torres caíram. E que por conta das torres, todo mundo achou que ela que ela estava lá, mas aparentemente ela nunca entrou. Parece que ela foi morta antes. Parece que é o assassino mais sortudo do mundo, assim. Eu quero. Eu quero Que saber dessa parece que mulher. parece que tipo, ela tava com alguns problemas, se não me engano, de relacionamento e tal. E parece que os parentes, os amigos dela acham que ela foi assassinada e que o assassino dela foi tipo a pessoa mais sortuda do mundo, que calhou das torres caírem no dia que ele assassinou ela. Eu Tipo, quero e por saber isso é disso. um caso de pessoa desaparecida que nunca foi resolvido, se não me Volte para o engano. seu radar. É. E aí eu lembro que eu vi, eu pensei, nossa, interessante, mas aí por algum motivo, vida e tal, eu parei totalmente de pensar nesse caso até hoje. Eu lembrei agora, porque eu pensei, gente, realmente, pensa no tanto de gente. Porque, gente, Nova York, pessoas são assassinadas todo dia. Hum, Em teoria, os assassinatos daquele dia não foram resolvidos naquela região. pois é. Tipo, algumas pessoas escaparam, tipo, se livraram da responsabilidade da justiça por ter cometido um Não, crime. fora os milhares de casos que estavam abertos e a polícia simplesmente ignorou para lidar com o 11 de setembro. Foi, tipo, tanto o próprio assassinato do Big e do Tupac foi tipo, eles estavam trabalhando no caso, depois eles, vamos nos focar no 11 de setembro e ficou lá esquecido o caso. Então. Então conta pra gente o que vocês acham. Vocês gostariam de ouvir essa história? Isso, eu gostaria, Renata. Tá bom. Eu vou ter que escrever porque é a Natália que eu vi. Mas Exato. fala também pra me motivar, porque eu vou escrever, mas tem meu ritmo, tem outras coisas, então me motiva pra eu lembrar. Isso. E é isso, gente. Boa semana para vocês. Tchau. A minha